Revelações explosivas. Moraes expõe o submundo da desinformação e dos financiadores do caos. Você sabe como funciona a engrenagem criminosa das fake news que ameaça a democracia brasileira? Neste vídeo imperdível, o ministro Alexandre de Moraes revela os bastidores do inquérito das fake news, que desvendou a atuação coordenada de milícias digitais. A guerra travada nas redes sociais, onde a extrema-direita vence por goleada na manipulação da opinião pública. E por que educação e punição rápida são as únicas armas contra a máquina de ódio e mentira que tomou conta do Brasil? Um alerta duro, direto e sem filtros sobre a ameaça que ainda paira sobre o país. Assista agora, curta, comente e inscreva-se para acompanhar os próximos desdobramentos dessa batalha entre a justiça e a desinformação. Infelizmente, as pessoas têm preguiça, né, de buscar notícia verdadeira. Hoje é muito fácil você ter uma notícia falsa ou verdadeira no seu celular. Fica apitando, vai passando. As pessoas acostumaram a receber isso, essas notícias, e não dão valor ponderado para uma e outra. Então não importa se é uma pessoa que se auto-intitula especialista, ou se é um especialista mesmo, política externa. Não importa. Importa aquela notícia, se a pessoa concorda com o viés ideológico daquela notícia, ela passa para frente. Eu acho que o grande salto dessa extrema-direita nas redes sociais foi exatamente conseguir pegar nas pessoas, no fundo das pessoas, aquilo que estava adormecido nas pessoas. Eu tenho certeza que aqui todos nunca pensaram que tivessem pessoas tão próximas, fascistas, racistas, misóginos, pessoas de uma convivência de anos e anos, que guardavam, às vezes soltavam uma piadinha besta, mas seguravam. A extrema-direita conseguiu fazer com que essas pessoas não só se liberassem, mas tivessem orgulho disso. Por quê? Porque começou a circular notícias como se isso fosse normal. Normalizou. E ao normalizar isso, em que pese isso é sempre repetido que a bolha só fala com a bolha, mas a bolha incomoda os demais. Essa normalização do que sempre foi, diremos, errado, essa normalização foi, ao meu ver, o grande êxito dessa extrema-direita contra a democracia. E o Supremo entrou na mira, evidentemente, e provoca, imagino eu, ministro, uma necessidade de mudança também do Supremo e do TSE de se comunicar com a sociedade. Isso o senhor detectou também, o senhor obviamente já vinha de uma carreira na política, na administração pública, se comunicava muito bem. Os juízes não necessariamente se comunicam bem. Isso força o tribunal a se comunicar de forma distinta. E acrescento, o senhor deu todo esse diagnóstico. Como é que se enfrenta aí? Eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque a comunicação oficial nunca vai conseguir fazer frente a essa vamos dizer, profissionalização que teve. Até porque na comunicação oficial nós temos limites, temos ética. Então você não pode querer jogar com as mesmas armas que essa extrema-direita, esses radicais jogam. Acaba perdendo. Nós avançamos muito, né? O que é fato, o que é fake. O TSE, principalmente junto às redes sociais, tudo que apareceu no TSE, nas redes sociais aparecia o link para consultar. Então, dentro do razoável, acho que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior Eleitoral, nós avançamos. Mas o que isso é muito difícil, porque não é o nosso campo de atuação. Nós não podemos vulgarizar a justiça e nós não podemos também jogar com os mesmos instrumentos. Nós temos como combater isso? Nós temos que combater com dois pontos. Obviamente com educação, e isso leva mais tempo, e com punição. Infelizmente no Brasil, e eu falo isso há muitos anos, desde o tempo de promotor, o Brasil tem alguns traumas pós-ditadura. Um dos traumas é confundir autoridade com autoritarismo. É um trauma brasileiro. Que agora, em virtude de tudo que ocorreu, está começando a melhorar. Mas o Brasil tem esse trauma. E esse trauma de confundir autoridade com autoritarismo, ele se refletiu na questão da insegurança pública brasileira. Independentemente dos governos, de direita, de esquerda, de centro, o governo federal nunca quis se meter em questão de segurança, porque ao investir nisso, eu falo, olha, é um governo autoritário. Polícia ficou como questão autoritária. E o Brasil foi seguindo nisso. Você pega a Inglaterra, país que não tem esse trauma, não tem esse problema. A Inglaterra não importa se é partido conservador ou trabalhista, a segurança pública é lidada da mesma forma. Estados Unidos, se são democratas ou republicanos, da mesma forma. O Brasil ficou com isso. E a partir disso, todos os problemas brasileiros falam, não, isso se resolve com educação. É verdade. Mas não é só com educação. Se alguém aqui infartar, alguém aqui fala que tá uma porcaria, quer levantar, só que aí o olho feio, a pessoa infarta, porque acha que eu sou mal, né? Então a pessoa infarta. Daí eu pergunto, tem algum médico? O médico vai lá e começa a pessoa está estribuchando. Vai para a pessoa e fala, você não devia ter comido carne vermelha, você deveria correr, você deveria ter emagrecido, você não pode beber, não pode fumar. Vai adiantar alguma coisa? A pessoa vai morrer. Tem que resolver o problema e educar. São coisas paralelas. O Brasil abandonou de forma efetiva essa questão de aplicar a lei rapidamente, aplicar a punição rapidamente. Basta ver, eu repito sempre isso, o que as redes sociais se tornaram, uma terra sem lei. E no momento em que se pretendeu regulamentar isso, atos criminosos fizeram para jogar a população contra os parlamentares. A educação vai resolver? Vai resolver a médio e longo prazo. Parte da educação, não só atual, mas das futuras gerações, parte da educação é mostrar que tudo que você faz tem uma responsabilização. Que você tem liberdade com responsabilidade. Senão nós não vamos conseguir avançar. Nenhum país do mundo civilizado chegou ao primeiro mundo sem garantir liberdade com responsabilidade. Então, esse binômio que eu acho que nós temos que ter. Investir na educação, inclusive em relação às redes sociais, mas mostrar que quem exceder a sua liberdade com atos criminosos é rapidamente punido. Tem legislação suficiente, o senhor acha, já para essas punições? E o senhor levou, obviamente, insumos para o Congresso Nacional sobre um projeto para regulamentar isso. O que o senhor acha que é base para uma responsabilidade mantendo liberdade de expressão e de informação? Olha, eu vou ser muito sincero. Eu acho que com o arcabouço jurídico hoje, interpretando a necessidade, não precisa de mais nada. Até porque, se o judiciário passar a entender que as big techs são empresas de mídia, basta aplicar essa responsabilização. Porque é a política do avestruz, né? Achar que as big techs são empresas de tecnologia. São as maiores empresas de mídia do planeta. As que mais faturam com mídia no planeta. Obviamente, o ideal, até por ser novidade, é uma regulamentação que eu defendi sempre minimalista,
Eu entendo que com 5, 6 artigos você resolve momentaneamente, não resolve o problema, mas a questão, você resolve a questão de responsabilização. Daqui a um ano você vê o que falta e vai regulamentando. Na hora que se pretendeu regulamentar tudo ao mesmo tempo, você conseguiu arestas em todos os espaços, não só das Big Techs, mas outros espaços. Mas me parece, e o TSE deu mostras disso, que é possível. Quando eu assumi o TSE, as decisões judiciais colocavam que as Big Techs tinham que tirar em 48 horas as publicações ofensivas, criminosas. 48 horas. Eles riam. Até porque 48 horas já é notícia velha em rede social. Eu fiz a reunião e falei que iam tirar em 2 horas. E 48 horas antes da eleição, em 1 hora. Eles disseram que era impossível. Eu disse que era possível, sem conhecer muito de tecnologia, mas eu sei que com um aperto de botão e com 100 mil reais por hora de multa, tudo é possível. No dia da eleição, eles estavam tirando em 15 minutos. Dava decisão administrativa, 15 minutos eles tiravam. Ou seja, claro que é possível. É má vontade, é comodismo, é muito dinheiro envolvido. Gostou do vídeo? Então não sai sem ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Comente aqui embaixo o que você achou das revelações e dê sua opinião. Compartilhe com seus amigos e grupos. A informação precisa circular. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa batalha pela verdade. O seu apoio faz toda a diferença.